Olá, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje temos uma convidada muito especial, a Simone Rossini. Eu vou apresentar aqui a bio dela para vocês e a gente vai ter um bate-papo aqui bem gostoso, trazendo aí mais informações sobre o testemunho de vida dela com um príncipe encantado ao narcisista estelionatário. Vamos lá, então. A Simone Rossini entrou em contato comigo através da live que ela assistiu, que eu fiz com a Neide, correto? Foi isso, né? Isso. Então. Isso. E aí ela entrou em contato comigo, a gente começou a conversar, ela começou a me contar como é que foi, né? Um pouquinho a história dela, e a gente marcou, estamos aqui hoje. Então, olha, ela é terapeuta comportamental, consultora de imagem e estilo, terapeuta floral, radialista e mestre de cerimônias, palestrante, e ela também como é que chama? Voluntária no Ajuda Elas. Ela atende como terapeuta comportamental. A gente já fez a live aqui também com a Samara, do Ajuda Elas, sobre o narcisistas religiosos, que também foi muito bom. Eu vou deixar depois o link aqui direitinho. Simone, qual que é o seu Instagram? Para quem quiser seguir você. Sim, sejam todas bem-vindas. É @SimoneTerapeuta Oficial. Ok. Então, Simone Terapeuta Oficial. Terapeuta Oficial. Eu vou deixar todas as informações direitinho aqui na descrição do vídeo. E, Simone, vamos então ao seu testemunho. Você conheceu este homem e é um príncipe. Como foi assim o que ele se aproximou de você, o que ele fez para te conquistar, que fez você achar que você estava ali com um príncipe encantado? Boa noite, meninas. Sejam todas bem-vindas aqui a essa minha história, né? Então, aconteceu o seguinte, eu já vinha de alguns relacionamentos abusivos, né? Foi quando eu comecei a estudar, pesquisar e ver por que eu me encaixava com esses homens. E aí eu estudei, eu busquei a parte espiritual, a parte física, mental, tal. E falei, bom, agora eu estou bem, né? Abandonei o relacionamento abusivo, falei, agora eu estou bem. Só que eu não tinha percebido o seguinte, que antes eu não sabia. A mulher, quando ela passa por relacionamento abusivo, a autoestima, né, fica detonada, você fica desgastada, você fica com um pós-traumático. E aí apareceu esse suposto príncipe. E como que ele veio? Eu, na época, né, eu estava em busca do que eu queria para a minha vida espiritual, e eu estava frequentando uma cartomante. E eu comentei com ela, né? Eu falei, uma coisa que não vai assim é a minha vida amorosa, né? E aí ela falou para mim, vamos fazer uma oferenda no mar para você, porque eu vejo que você vai conhecer um homem estrangeiro, ele é brasileiro, mas não mora aqui, tá vindo pra cá. Ela deu várias características. E aí eu fui fazer isso, né? E um dia eu estou passeando com uma amiga aqui em São Paulo, nos Jardins, né, que é um lugar que o pessoal passeava muito, e ele apareceu. E aí ele veio conversar com a gente e a minha amiga falou, ele está de olho em você. Um homem bonito, né? Ele estava num veículo assim de um valor bem elevado, ele parecia ser uma pessoa assim, muito bem de vida, tudo. Mas minha preocupação nunca foi isso, né? Eu achei ele muito educado, mas fiquei duvidando que era comigo, eu achei que era com a minha amiga. Mas não, no fim era comigo, a gente começou a se conhecer, ele mais novo do que eu, isso já tem muitos anos, né? E a minha filha hoje tem 24 anos, eu acabei me relacionando com ele, em 6 meses eu estava casada. Ele agiu como todo narcisista, só que eu não percebi por quê? Porque ele não era abusivo. Pelo contrário, ele fazia tudo do jeito certo. Ele era muito inteligente, ele é, né? Muito inteligente, uma pessoa vivida, sabe? E ele começou a me ajudar. Eu trabalhava na empresa com meu pai, né? E ele
cumprimentava todo mundo, e ele começou a me ajudar, eu estava muito sobrecarregada de trabalho, ele começou... E aí você me pergunta assim, mas ele tinha uma situação, né? Ele me contou uma história que eu acreditei, né? A minha carência, aquela coisa de ter uma pessoa, e eu queria também mostrar para minha família que eu tinha dado errado antes, né? Mas eu queria dar certo, eu queria mostrar que eu ia acabar dando certo, né? Meu pai falava até que eu parecia curva de rio, tudo que não prestava enganchava em mim, né? E aí ele parecia ser um príncipe, no entanto, que as mulheres, e assim, as mulheres cantavam ele, até amiga cantava, quando eu virava as costas, cantava ele. Foi uma coisa assim, né? Ele me levou num jantar na casa da avó dele, era uma cobertura, então, mas aí ele não tinha dinheiro. Aí ele falava para mim que ele veio da França e ele teve um problema que roubaram os documentos dele, ele teve um problema lá, um prejuízo, e aqui ele estava para receber uma herança, enfim, aquelas histórias, e eu comecei a bancar ele, né? Comecei eu a pagar tudo, aí ele usava meu carro, eu comprava tudo, e a gente resolveu casar. Hoje eu fico pensando, como é que eu vou casar com um homem que ele não tem como pagar as despesas do casamento, né? Então, deixa eu te E você perguntar não uma coisa. sabe. Deixa eu te perguntar só uma coisa antes que eu me perca aqui, porque você está contando a história, eu quero pegar alguns detalhes aqui. Você tinha comentado comigo que a sua mãe era evangélica, era cristã, desde pequenininha, e você, Sim. no momento da sua vida, parou de acreditar em algumas coisas e foi buscar Deus em outros lugares, correto? Mas você hoje é cristã. Depois de tudo, você vai chegar lá, né? Só um pouquinho. Hoje eu sou cristã, amo a Deus sobre todas as coisas, Deus salvou a minha vida, inclusive, né? Acho que foi de Deus a gente falar sobre essa minha história, que nós estamos no Setembro Amarelo, né? Pela vida, Sim. não suicídio, e a minha história vai caminhar, né? Então, assim, eu fui buscar Deus em outros lugares, porque eu sou da época que tinha um evangelho muito tradicional, onde Deus castigava, a mulher não podia se arrumar, então por isso que eu fui tentar achar Deus em outros lugares, né? Mas esse príncipe, ele veio como um cavalo branco. Mas até então, quando a gente estava... Você ia falar alguma coisa? Você ia me Eu ia perguntar? falar, então, quando chegou ele na sua vida, você já falou, foi daquela coisa lá que eu fiz, lá que eu joguei Isso, no mar, você acreditou que isso. era a resposta daquilo lá que você tinha feito, né? Isso, e aí eu fiquei influenciada que ia dar tudo certo, Sim, né? E sim. ele tinha uma lábia, ele tinha uma boa conversa, ele tinha, assim, ele era um profissional mesmo, um Sim. Então, profissional, outro né? detalhe, quando ele se aproximou de você, ele estava você e sua amiga, você aquele dia ele já se aproximou e você percebeu que era com você. O que que ele fez? Ele fez algo ali para te conquistar, ele pegou seu telefone, ele logo em seguida te ligou. Essas coisas são interessantes também a gente saber. E antes de casar, você já estava pagando as coisas para ele? Com essa promessa de que ele tinha o dinheiro para receber, uma herança para receber, que depois ele te pagaria, ou foi só depois do casamento? Você demorou quanto tempo para casar também? Eu preciso saber disso. Então, foi assim, eu logo percebi que era comigo, né? Porque ele começou a me elogiar, a minha chave, a chave do que eu estava na mão, ele elogiou a chave. Depois a gente combinou de sair à noite e ele foi me buscar em casa, né? Então, assim, eu vi que era comigo. E eu estava já de viagem marcada, que eu ia para o Caribe, né? E eu fiquei lá 10 dias fora, e no dia que eu cheguei no aeroporto, porque eu conheci ele, tipo, uma semana eu viajei, a viagem já estava marcada, com uma turma. Quando eu cheguei no aeroporto, ele estava me esperando com flores, Olha, sabe? Então, assim, era uma coisa, né? E ele já tinha ido lá no meu pai, já tinha feito amizade com meu irmão, né? Ele começou a conquistar todo mundo à minha volta. Então, assim, todo mundo falava, nossa, ele é um amor de pessoa, né? É um cara super legal, inteligente. E ele falou para mim que ele estava para pegar uma vaga, porque ele era piloto de avião, ele se dizia piloto, né? Agora eu não sei mais nem se é verdade. E ele falou que estava para pegar uma vaga
numa companhia aqui no Brasil. Então, era assim, tipo, eu tô sem dinheiro, mas eu tô para pegar uma vaga para ganhar bem, o meu pai vai vender um imóvel que vale muito dinheiro e vai dar a minha parte. Então, tudo estava para acontecer, entendeu? As promessas, né? Isso, E desse isso. conhecer, namorar e casar, demorou quanto tempo? Então, foram 6 meses. Uau. E quando a gente estava próximo do casamento, né, ele aparentava assim, de que ele contava uma história de que a família dele era muito rica, né? A mãe dele veio uma vez lá no nosso comércio, né, super bem vestida, tal, e parecia que eles eram ricos. E quando a gente estava para casar, escolhendo a igreja, tudo, ele chegou para mim e falou assim: a minha mãe falou que é melhor a gente casar com separação de bens, separação total de bens. Aí eu comentei com um amigo do meu pai, que era advogado, né? Ele falou assim: Simone, isso é uma ofensa para você, porque você não está casando com ele pelo dinheiro. Isso só acontece quando um homem já é muito idoso e vai casar com uma menininha novinha, né? Uma pessoa que é milionária. Ele é milionário, né? Eu falei, eu acho que não, né? Ele falou, não. Ou você fala com ele para retirar isso, ou eu vou falar com seu pai, não vai ter casamento nenhum. Aí quando eu cheguei para ele, porque até então, quando eu estava com ele, eu já estava tratada, eu já estava apoiando mulheres com violência doméstica. Então qualquer coisa que ele fizer, ele percebeu que qualquer coisa que ele fizesse fora da linha, eu ia falar para ele ir embora, né? Aí eu cheguei para ele e falei, ó, esse negócio de separação de bens não vai rolar, entendeu? Então é melhor a gente não casar, deixa para lá. Aí ele falou, não, isso aí foi ideia da minha mãe. E ele falava muito mal da mãe dele. Homem que não se dá bem com a mãe também é encrenca, né? Mas eu, na hora, sabe, não estava levando muito a sério. E também, antes do casamento, Cris, ele chegou uma hora para mim e falou, olha, preciso te contar uma coisa. Eles contam tudo por partes, né? O gato subiu no telhado, né? Uhum. Ele falou assim para mim, então, eu vivia na França e lá eu morava com uma francesa. Eu vim embora para o Brasil, você não sabe, ela veio atrás de mim. Eu falei, como assim ela veio atrás de você? Ele falou, pois é, ela descobriu onde minha mãe mora, ela chegou de mala e cuia na porta da minha mãe, e a minha mãe, como é contra mim, a minha mãe deixou ela entrar. E ela está lá. Eu falei, e agora? Ele falou, eu não quero mais nada com ela. Nossa. Ela veio, ela vai ter que se virar. Mas você sabe por que ela veio? Porque ele tinha dado um golpe nela lá, deixou ela cheia de dívida na França, ia sair prisão para os dois, né? Ele fugiu, ela pegou e falou, o quê? Eu não vou ficar com isso nas minhas costas, eu vou para a casa dele. E ela se instalou na casa dele e falou para a mãe dele, ou arruma um emprego para mim, arruma minha vida aqui no Brasil, porque eu não posso voltar mais pelo que ele fez lá. Só que não me contaram. Me contaram uma outra história, né? Depois Olha que que eu descobri. interessante. Deixa eu te perguntar uma coisa. Então, ele foi casado com essa moça também ou não? E ele Ele, morava com a mãe? eu não sei se ele casou com ela lá na França, né? Não, até hoje eu não sei se foi casado ou só morou junto. Tá. Eu Filhos, sei que ele veio fugido. você soube se ele teve filhos com outros relacionamentos anteriores ao seu? Não, ele teve depois de mim. Ok. E você teve uma filha com ele, correto? Aí eu casei, né? O casamento foi super tumultuado, porque a mãe dele começou a demonstrar que não gostava de mim, né? Olha. Ela começou a fazer uma maldadezinha aqui, uma maldadezinha ali, né? Inclusive, eu percebi que ela era meio assim, e eu não ia casar de branco, né? E eu brinquei com as pessoas e falei para ele que eu ia casar de vermelho. Você acredita que no dia do casamento ela foi de vermelho? Uau. Mas eu não fui de vermelho, Você né? comentou que ela era narcisista também, porque existe muito essa coisa genética, né? A gente está estudando cada vez mais sobre esse assunto, e você nas conversas me falou que a mãe dele também é narcisista. É interessante isso, porque tem a parte genética, sim. Sim, Não é só sim. isso, né? Tem outras coisas que influenciam, os traumas, no caso de narcisista. No começo ela se disfarçou bem, né?
mas depois ela foi demonstrando, ela era uma pessoa extremamente racista, preconceituosa, sabe? De uma maldade, que eu vou te contar mais lá na frente que ela fez, era uma coisa assim horrorosa, E eles horrorosa. não se davam Eu, bem. Eles não se davam bem. Ou davam? não, Não. não. Inclusive, ela ficou com tanto ódio de mim, por quê? Quando ele veio da França e trouxe todo esse problema e ainda enfiou uma mulher dentro da casa dela, ela estava punindo ele. Tipo assim, sabe? Aqui você não vai usar o carro, não vou te dar dinheiro. E aí apareceu a Simone para dar tudo que ele precisava. Entendi. Então, ele deu um zero para ela, entendeu? Eu arrumei uma mulher para me bancar. Então, você está tentando me punir, você se deu mal. Ela queria dar uma lição nele e eu atrapalhei. Só que ela não veio me contar. Ela poderia ter chegado para mim e falado, olha, isso que ele está te falando é tudo mentira. Aconteceu isso, 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 isso. Mas a pessoa narcisista, ela não admite, ela não tem humildade, ela não vai admitir que está numa situação difícil, não vai admitir nada disso. Pelo contrário, né? Ela quer ficar por cima. E ela não ia falar para mim que o filho dela era um mau caráter, que dava golpe em mulheres. Ela não ia falar isso para mim. Então, ela foi tentando minar o relacionamento de outras formas. Certo. Deixa eu Só só que te tudo que perguntar ela mais uma. fazia, Deixa eu só te perguntar pode mais uma falar. coisinha. Ele morava nessa época já com você? Ou ele morava com a mãe e essa mulher lá junto? Ou ele tinha o lugar dele sozinho? Não, ele estava com a mulher foi lá, ficaram todo mundo morando lá dentro. Uau! E ele. Aí ele falou para mim que ele não estava mais conseguindo ficar lá e que essa situação estava muito complicada, então vamos acelerar o casamento e vamos morar juntos, né? Entendi. Uhum. E aí a gente casou, né? E teve esse começo aí. Ele era uma pessoa, ele não era abusivo comigo, mas ele era uma pessoa assim, que arrumava briga em tudo quanto era lugar, sabe? Ele acabava estragando passeio, ele acabava atrapalhando a minha vida, mas eu ainda não tinha sido afetada. Ele atrapalhava as pessoas em volta, ele começava a falar para mim que eu tinha amiga que era falsa, né? Ele começou a me separar do meu irmão, falar coisas, olha, seu irmão não sei o quê, seu irmão não sei o que lá e tal, né? E tudo foi feito assim, muito, muito bem posicionado, muito bem feito. Ele foi tramando tudo, sabe? Mas primeiro ele teve 6 meses para ele ser assim a melhor pessoa do mundo, né? E aí nós casamos. Quando nós casamos, a gente viajou, voltou, deu tudo certo. Aí apareceu o dinheiro. Que o pai dele vendeu o imóvel, né? E ele pegou a parte dele, que ele e a mãe e o pai eram separados, tal, isso é um negócio de herança. Só que antes de entrar o dinheiro, eu falei para ele, ó, nós vamos casar, mas você tem que trabalhar, Uhum. porque o meu pai não está aceitando essa situação. Aí eu arrumei um emprego para ele. Primeiro, meu pai arrumou para ele fazer um teste numa companhia aérea aqui do Brasil. Ele não passou, mas ele falou para nós que ele não passou na prova de inglês, né? Que o inglês dele era ruim e ele não passou. Mas a gente não sabe se foi também porque a documentação dele para ser piloto também não era correta. E aí eu arrumei um emprego para ele com uma amiga de vendedor de carro numa concessionária. E ele, como ele é muito comunicativo, ele é muito bom, ele começou já logo no começo a ser o primeiro em venda, sabe? Olha. E aí eu falei, poxa, tá dando certo, né? Uhum. Ele começou a trabalhar, tá vendendo, né? Aí acontecia problemas dele brigar com uma amiga minha, ele arrumar confusão com meu irmão, e tudo isso eu achava assim, a gente tem problemas, né? E vamos seguindo, porque ele não era abusivo comigo, não acontecia, porque quando ele falava assim para mim, ah, quer saber? Eu não vou mais, nós não vamos mais. Eu falei, não, você não vai, eu vou. Eu já estava assim me posicionando, né? Então ele falava assim, ah, eu vou embora. Eu falei, pode ir.
sabe? Fica à vontade. Então, assim, eu já tinha uma posição, né? Sim. Mas, enfim, aí veio o dinheiro. Quando veio o dinheiro, eu não sabia que quando ele estava trabalhando de vendedor, ele descobriu um esquema para esquentar documento de carro. Você já ouviu falar isso? Para fazer o quê? Esquentar? Esquentar documento de carro. Nunca ouvi falar. O que é isso? Eu vou falar. Tô É imaginando assim, ó. Você vai. esquentando lá. Esquentar como, gente? É bem assim, ó. A pessoa compra um carro financiado para pagar em 24 vezes ou em 36 vezes, que tem aqui no Brasil, né? Quando sai o documento do carro, o DUT do carro, ele aparece lá que o carro está alienado. Esse carro tem dívida, né? Ok. Ele arrumou um esquema, você vê como é o estelionatário. Ele foi trabalhar honestamente, mas lá ele conseguiu montar um esquema. Uau. Eles conseguiram um esquema no Detran para tirar essa parte que está escrito alienado. Então saía um documento como se o carro tivesse quitado. Eu Uau. não sabia. Eu não estou sabendo de nada, né? Aí o que ele fazia? Ele, com esse dinheiro que ele recebeu, ele montou uma loja de carro. Ele falou: com esse dinheiro nós vamos montar uma loja, eu vou ser sócio do meu pai, nós vamos pôr junto. O pai dele era estelionatário também. Olha onde eu me meti. O pai dele já tinha. O pai dele era contraventor de jogo, cassino. Ele já tinha ordem de prisão, tudo. E eu não sabia também, né? Para você ter uma ideia, veio uma mensagem para mim, mas eu acreditei na mãe dele que me contou uma historinha. Quando nós fomos abrir conta no banco, a gerente chegou para mim e falou: Olha, ele tem 2 CPFs. Eu falei: Como assim tem 2 CPFs? E ele estava Ela com falou: você? Ele Apareceu. estava junto A ou não? gente não vai abrir a conta dele, porque apareceu outro CPF. Aí, quando eu fui falar com eles, né, e falei com ela, foi um dia que chegou ela e ele junto assim, ela falou: Não. Ela inventou uma história lá e na hora sabe, você pensa assim, meu, já casei, já tá tudo, né? Eu deixei para lá, mas eu não achei que isso ia, né? E aí o que acontece? Eles começaram a comprar carro financiado, trocar o documento, e aí eles vendiam para a pessoa como se fosse um carro quitado e pegavam o dinheiro inteiro. O que eles tinham que fazer? O carnê do carro tinha que continuar pagando, porque senão dá busca e apreensão no carro, né? Quando Sim. eu fui falar com a mãe dele, quando eu descobri que eles estavam fazendo isso, eu liguei para ela. Eu falei para ela: Olha, você sabe que eles estão fazendo isso, 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 isso? Ela pegou e falou assim para mim: O que você queria? Ninguém ganha dinheiro nesse Brasil se não fizer umas coisas desse tipo. Isso é normal. Você pensa que você é melhor que alguém? Ela disse que aquilo era normal, que era assim mesmo que tinha que ser feito. Ela não ficou do meu lado, sabe? Aí eu falei: não, isso não está certo. Opa! Tá um pouquinho. Ela falou, eu falei: mas isso não está certo. Tá me ouvindo? Só a tua imagem que tá um pouquinho embaçada. Não sei se é a conexão, mas agora tá melhor. Mas eu tô te ouvindo sim, deu uma paradinha, mas Acho já que tá bem. Não sei se é aí ou se é aqui. Agora voltou. para mim também. É. Agora tá bom. Então, aí eu cheguei para ele, né, e falei: olha, isso aí não está certo. Não, mas a gente vai pagar o carnê, tal. E eu nunca fui nessa loja deles, que eles abriram, porque eu já estava, sabe, falando assim: não, vocês estão fazendo coisa errada lá, eu não quero fazer parte disso. E aí eu não ia lá. E aí eles falaram assim: não, mas a gente está pagando o carnê, não vai dar problema. Mentira, eles não estavam pagando o carnê. Eles começaram a receber nessa loja até bandidos para pegar um carro, sumir com o carro para a pessoa receber o seguro. Então, assim, começaram a fazer um monte de coisa errada. E até traficante na loja, sabe? E ele acabou dando um golpe num policial da rota. Ele vendeu um carro com essa situação
e o cara perdeu o carro. Para você ter uma ideia, Cris, esse policial da rota, ele contratou um matador de aluguel para matar o dito cujo, né? Só Uau. que no dia que esse cara... Mas assim, é que eu adiantei um pouco, né? Ele Sim, sim, começou a fazer essas coisas erradas. Durante esse tempo que ele estava fazendo coisa errada, eu chegava nele e falava, olha, não está certo isso, eu não gosto disso. Aí ele brigava e falava assim, quer saber, eu vou embora. Eu falei, tudo bem, se você quiser parar de fazer isso, a gente acerta o que tem para acertar e você ter uma vida correta, eu tô com você. Mas se é para ficar fazendo isso, eu não concordo. Aí ele falou, eu vou embora. Aí ele ia embora, pegava as coisas dele e ia para casa da mãe dele. E aí nessa, eu já estava grávida, né? Porque ele ficava para mim, eu quero ter um filho, eu quero ter um filho, eu quero ter um filho. Ele jogava a minha pílula fora, né? E aí eu já estava grávida. Aí ele ia embora para casa da mãe dele. Aí eu falava, bom, acabou, deu tudo errado. Aí eu fui ficando, sabe, mal, foi dando tudo errado. Aí de repente ele vinha, não, eu quero voltar, eu vou resolver tudo isso aí. Eu voltava. Passava um tempinho, eu via que eles estavam fazendo a mesma coisa. Aí a gente brigava de novo. Isso aconteceu várias vezes. Até que a polícia começou a investigar a quadrilha. E ele era parte da quadrilha. A polícia começou a seguir, levantar documentação. E aí eles começaram a investigar as mulheres dos caras, né? Eu fui investigada, eles me seguiram, eles olharam minha conta para ver se eu usava o dinheiro que ele recebia, né? Ó, E eu não, graças a Deus, eu não tinha nenhum envolvimento. Quando ele soube que a polícia estava chegando nele, ele arrumou uma briga comigo. Ah, mas antes disso, lá na loja, né, eu pagava tudo para ele, banquei ele, até ele começar a ganhar o dinheiro, né? Quando ele pegou esse dinheiro, eu fui a primeira pessoa que não vi dinheiro. Ele começou, porque o narcisista, eles gastam em casa de mulheres, eles compram coisas caríssimas, vão em balada. E uma das moças que trabalhava nessa loja que eles montaram era amante dele. isso que eu queria te E perguntar ele, também. Deixa eu te perguntar uma coisa antes que eu saia do assunto. Já que você falou sobre isso, ele te deixava e você ficava em casa, ele não aparecia ou não voltava para dormir em casa. Isso aconteceu com você? E você viu, descobriu alguma traição dele? Essa você acabou de falar que ele era amante. Como é que você descobriu? Se foram várias? Essa coisa que você falou de gastar dinheiro com mulheres, você pegou alguma coisa, alguma prova nesse tempo? Você ficou quanto tempo com ele? acho que foram 3 anos, Ok. Então, 2 ou 3 anos. você grávida, quantas vezes que ele ia e vinha e vocês voltavam? Porque isso acontece muito também, né? Separa, aí volta. Aconteceu. Na gravidez aconteceu, acho que 1 ou 2 vezes. Depois que ela nasceu, aconteceu mais umas 3 vezes. Que ele ia e voltava e voltava. E aí, quando ele viu que a polícia estava chegando nele, ele precisava fugir, né? Aí a loja deles já tinha que fechar, porque aí já estava estourando tudo, né? Eles gastaram todo o dinheiro com farra. Ele não me deixava e saía por aí. Eu trabalhava, meu pai nós tínhamos um restaurante, né, que funcionava à noite. E às vezes ele falava que ia buscar um carro. Então, assim, ele não tinha essa coisa de falar, eu vou onde eu quero e você fica aí. Ele nunca fez dessa forma. Ele arrumava outras formas, né? Essa moça, ele comprou um carro caríssimo, né? E ela ficava com o carro, sabe? Um dia, inclusive no começo, quando eles começaram o caso, um dia ele ligou para mim e falou: estou levando minha turma, você faz aquele almoço legal, eu vou convidar a turma para almoçar aí. Menina, eu recebi com o maior amor na minha casa, eu estava recebendo a amante dele. Dei almoço para ela. Hoje eu dou risada, né?
porque assim, foi cômico, entendeu? Foi cômico. Uma vez também eu peguei, ele estava conversando com uma moça no computador, né? Porque eles gostam muito de depravação, né? O narcisista é muito depravado. E, então, assim, era uma situação, sabe? Inclusive aqui no Brasil, né, aqui em São Paulo, tem uma casa onde eles procuram essas mulheres assim muito famosas e ele frequentava. Depois eu descobri, né, que ele frequentava. Então assim, foram acontecendo coisas, né, Sim. terríveis, coisas terríveis. Uma vez, Cris, ele andava com uma mala fechada, né, com os Sim. documentos. Ele Sim. ia para lá e para cá. Aí um dia eu falei para ele, nossa, mas que tanto tem nessa mala, né? E a mala tinha segredo. E um dia ele foi tomar banho e eu falei, eu vou abrir. Sim. E ele tinha esquecido de pôr o segredo, né? Eu fui tentando abrir e um dia ele esqueceu. Quando eu abri, Cris, ele tinha fotos minhas, 3x4. Ele ia fazer um documento falso com a minha foto. Por quê? Para retirar esse documento do carro, como é que fala? O documento do carro esquentado lá, precisava mandar uma pessoa retirar os documentos. E eles precisavam mostrar um RG. Ele estava fazendo um RG falso para mim, com a Uau. minha foto. Entendeu? E aí, quando eu olho dentro da mala, ele tinha um RG falso. Ele botou o nome dele de Allan Kardec. Sabe o Allan Kardec? Aham. É, ele botou o nome de Allan Kardec, fez um RG falso, e ele ia fazer um RG falso com as minhas fotos. Quando ele voltou, né, eu falei, escuta, eu abri a sua mala aqui, né, que eu estava procurando uma caneta, o que você está fazendo com as minhas fotos 3x4? Para quê? Eu já sabia, né, mas eu quis que ele me falasse. Aí ele falou assim, eu ando com foto sua. Eu falei, foto 3x4? Eu tenho tanta foto bonita que eu fui modelo, né? Eu desfilava. Quando eu conheci ele, eu ainda fazia algumas coisas. Eu falei, eu tenho tanta foto bonita, né? E você pega foto 3x4, parecendo foto instantânea, né? Não estou entendendo. Não, que não sei o que, tal. Aí eu falei, escuta, você fez um RG falso? Você tem uma filha. Você ficou louco de fazer um RG falso? Porque não sei o que. Aí estava todo nervoso, né? Porque eu vou embora. Eu falei, se você quer fazer esse tipo de coisa, você vai fazer em outro lugar. Aqui você não vai fazer. Aqui você não vai fazer. Aí, naquele dia, ele falou que ia até a feira de carro, vender um carro, né? Aí, quando ele voltou com um bolo de dinheiro. Aí eu falei, mas que dinheiro é esse? Ele falou, vendi o carro, o cara pagou tudo em dinheiro. Eu falei, mas o carro que vocês mudam o documento? Aí ele olhou assim para mim, eu falei, você não sente pena de um homem que juntou o dinheirinho dele para comprar um carro para trabalhar, que ele falou que o cara comprou, né? Era um carro desses de trabalho, né? Eu falei, esse cara vai perder o carro, você não fica com peso na consciência? Não te dói a consciência? Ele falou, quer saber? Eu vou embora. Mas ele já sabia que a polícia estava chegando nele, né? E aí ele foi embora. Eu falei assim, então você vai embora. Porque aqui eu não admito, meus pais são honestos, né? E aí ele foi embora. Ele foi embora num dia, a polícia já foi me encontrar no outro dia. Cris, eu recebia polícia, como meu pai era famoso aqui no Brasil, e ele usava o nome do meu pai, as pessoas falam, ele é casado com a filha do fulano, entendeu? E os caras iam no nosso comércio. Um cara chegou para mim e falou, você sabia que seu marido está usando meu CPF? E ele me endividou, eu vou matar ele. E o dia que o matador de aluguel foi lá me achar, porque o cara ia me pôr dentro do carro, ia ligar para ele e falar, ou você vem aqui ou ela morre. Olha o livramento. Eu tinha saído, que eu nunca saía na hora do almoço,
porque eu estava tão nervosa, eu estava tão acabada, que uma amiga falou para mim, larga tudo, vem almoçar comigo. Eu fui encontrar minha amiga, o cara entrou. No que esse matador de aluguel entrou e viu meu irmão, ele falou pro meu irmão assim, cara, o que você está fazendo aqui? Ele falou, aqui é do meu pai. Ele falou, você é irmão da Simone? Ele falou, sou. Ele falou, ó, aconteceu isso, 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 isso. E nós viemos com a sua irmã. Tinha 2 caras armados no carro. O meu irmão tinha jogado bola com esse cara. Olha, E era um amigo. aí, eles eram amigos, né? Aí o meu irmão falou, meu, você me conhece desde criança. Eu vou falar uma coisa para você, minha irmã não tem nada a ver com isso. Minha irmã tem uma filha com ele, minha irmã já botou ele para fora, ela não tem mais nada a ver, ele está foragido, ela não sabe onde ele está, né? Você imagina, Cris? Olha o que eu passei. Imagina, gente, eles foram para te pegar, então, para ameaçar ele. É. Se ele não fosse. Nossa, Deus é grande, né? Eu E falo, sabe que, não existe sabe que é? coincidência, né? É livramento de Não. Deus, porque olha, se eu contar também alguns testemunhos aqui de coisas que, como Deus me revelou de algumas pessoas com esse transtorno, fica até difícil de acreditar, mas é Deus todinho ali, nos mínimos detalhes. Você fala, gente, não tem como. Aconteceu um caso comigo de uma amiga que era bem assim, diabólica, essa moça, e eu não tinha a menor noção, achava ela linda, maravilhosa. A minha melhor amiga, olha só, minha melhor amiga no Brasil, estava namorando com o irmão do marido dela e me contou tudo das coisas da família que eu nunca ia saber. Minha amiga, minha melhor amiga, foi logo se relacionar e ela viu, porque eu dava tag com o nome dela nas minhas redes sociais. Ela falou, Cris, essa moça tal, 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 é a tal pessoa, mora em tal lugar, aconteceu isso, isso. Falei, é ela mesma. Ela falou, então você fica esperta e toma cuidado com essa menina, ela é perigosa, ela já aprontou com um monte de gente aqui, e isso, e aquilo, e aquilo. E aí eu fui descobrir que foi a confirmação, porque eu já tinha percebido várias coisinhas, mas eu tinha uma admiração tão grande que eu achava que não era nada, que era coisa da minha cabeça. Agora, Simone, uma coisa que eu quero saber de você, que a gente não falou ainda sobre isso, você tinha comentado, porque você é consultora de modas, né? E que você sempre teve uma autoestima elevada, que você sempre ajudou mulheres com essa parte, né, da autoestima. O que ele fazia? Você falou que ele não te abusava, ele te tratava bem, porque todo narcisista, ele faz todo aquele padrão de funcionamento deles, né? Onde vai diminuindo a autoestima da mulher. Fala um pouco sobre isso pra gente, como ele era nessa parte com você, que você chegou a falar para mim, né, que a sua autoestima estava bem baixa. Como é que foi? Ele foi fazendo para acabar com a tua autoestima, né, para tentar destruir isso? Então, na verdade, né, ele se colocava como uma pessoa vivida, inteligente, de um alto nível de padrão, né? Então, ele me colocava como uma pessoa que tinha que aprender com ele, sabe? Quando ir, por exemplo, num jantar de pessoas, né, ricas e tal, ele trabalhava nesse sentido, sabe? Ele se colocava assim, eu sou mais jovem que você, né? Sou um cara bonito, então você tem um troféu na mão, né? Então ele fazia esse tipo de coisa, sabe? Tipo assim, que eu não tinha amiga, eu não tinha ninguém que gostava de mim, né? Que na verdade as pessoas só tinham interesse, que as minhas amigas não prestavam, que eu não tinha, eu não fazia umas amizades boas da forma como ele sabia fazer, né? Então, assim, ele começou a diminuir, me colocar contra o meu irmão, ele tinha raiva do meu irmão, ele levantava falsos testemunhos contra o meu irmão, então ele começou a me colocar contra, sabe? Contra o meu irmão, começou a me colocar como uma pessoa que não estava sabendo fazer meu trabalho, né? Me colocar como uma pessoa que não conseguia vencer na vida. Então, assim, não era um abuso declarado, sabe? Porque Você se ele fizesse comentou, um abuso declarado. você tinha comentado que ele falou que você era muito magra, não foi isso? Isso mexe também com a autoestima, não foi? Você comentou alguma coisa na nossa conversa que ele... Sim, sim, é. Tinha umas coisas assim, sutis, né? Ele tinha umas coisas sutis. Por exemplo, eu fiz tratamento, na época eu estava com transtorno de ansiedade, né?
síndrome do pânico. Então, ele começou a se colocar como assim, eu dependesse dele, né? Eu dependo dele para poder fazer qualquer coisa. Você está doente, você está em depressão, então você depende de mim. Porque eu já vinha na verdade, eu não tinha uma autoestima elevada, sabe? Na verdade, eu sempre fui muito carente. Meu pai foi uma pessoa assim, muito de altos e baixos, né? E eu me considero assim, eu era que a gente fala de empata, né? Porque eu caí na mão de vários relacionamentos abusivos. Relacionamento abusivo com prima, com amiga, sabe? Com pessoas, né? Não era só no relacionamento. Então, ele começou a me cercar, né? Dessa situação. E depois, como eu já estava casada, a gente fica pensando assim, poxa, mas eu investi tanto nesse casamento que agora eu vou fazer vista grossa, né? Vou fazer vista grossa para isso, para aquilo, entendeu? Então, eu ia fazendo vista grossa, porque naquela época, o que ele estava focado? Ele estava focado em se dar bem financeiramente e me usar como escudo, né? Meu pai era uma pessoa influente, abria portas para ele dar golpes, né? Então, assim, eu vou tratar ela bem para não perder essa boquinha. Então, por isso que eu falo que ele não era um abusivo declarado, sabe? Porque se ele fosse, eu não tinha passado o que eu passei. Porque logo no começo, eu já ia descartar ele. Na como é que a gente fala? Grosseria. Na primeira grosseria, eu já ia descartar. Eles são camaleões, né? Eles vão de acordo com a vítima. Então, eles estão com você, eles sabem exatamente, por isso que eles são uma pessoa com uma pessoa e outra com outra, porque cada pessoa tem o seu limite, e eles percebem isso, então eles só vão até onde eles sabem que eles podem ir. Se eles sabem que passando daquele limite não vão conseguir continuar ali para tirar o que eles querem da vítima, eles não passam daquele limite. É impressionante. Agora, uma coisa muito interessante também... Pode falar. Eles não têm escrúpulos, não têm sentimento, porque, ó, a minha filha, quando ele fugiu, né, ele fazia contato comigo, porque ele queria... quando a gente se separou, ele ainda não estava condenado, ainda não tinha a condenação dele, tudo, né? A gente foi fazer a separação, e aí ele sabe o que ele ameaçava? Que ele ia fugir com ela. Olha. Fugir com ela, porque ele é naturalizado francês. O francês não precisa da autorização da mãe para levar um filho para fora do Brasil. Então, ele me colocava esse medo. Se você separar de mim, você não vê ela nunca mais. Também tinha isso, né? Então, que quando nós fomos na frente do juiz, o juiz falou para ele, o senhor sai um pouquinho, eu quero conversar com ela. O juiz falou para mim, você confia nele? Eu falei, não confio. Aí, quando ele voltou, o juiz falou, olha, eu só vou autorizar você estar com a criança com a babá junto. Ele falou, mas eu não estou mais morando em São Paulo. O juiz falou, não quero saber, você que fique num hotel. Então, assim, eu tive um juiz que ficou totalmente do meu lado, né? Porque isso era uma outra preocupação também. Aí eu pensava assim, ele ama a filha, né? Ele ama a filha, por isso que ele quer ficar junto. Não. Teve uma época que ela ficou doente, né? E eu entrei em contato com a mãe dele para ver com ele se ele vinha ver ela, eu ia ter que levar para o hospital. Ele não veio nem ligou. Para você ter uma ideia, ele não telefona no aniversário dela. Ela fez aniversário segunda-feira. Ele não ligou, sabe? Ele não liga no Natal. Ele mora nos Estados Unidos. Ele não ligou, ele não liga no Natal, né? Ele não se importa. Ele não se importa nem um pouco. E eu pensava assim, como é que pode, né, um pai não se importar, sabe, o que a filha faz ou deixa de fazer? Ele conseguiu... Deixa eu só te perguntar isso. Ele chegou a conviver com você quando a neném nasceu? Você ainda estava junto com ele quando ela nasceu ou vocês já estavam separados?
Quando ela nasceu, nós estávamos juntos. Você acredita que ele arrumou uma briga dentro do hospital com o ginecologista? Como eu te falei, ele arrumava confusão e eu é que apartava. Eu cheguei a tomar uma chave de braço quando eu estava com 8 meses, por conta de uma briga que ele arrumou. E o ginecologista, quando a minha filha nasceu, eles fazem aqueles primeiros exames, tudo, né? E ela nasceu com um probleminha, eles diziam que estava com um probleminha no coração. Isso também é outro testemunho. Sim. Aí o ginecologista estava na praia quando ela nasceu, o meu médico, né? Que ela nasceu lá no hospital com o médico de plantão lá, fez a cesariana. Mentira, o pediatra era o de plantão, que atendeu na hora. E aí o meu pediatra, que eu já tinha ido, subiu, ele estava na praia, ele subiu para fazer o exame. Aí eu estava no quarto, ele viu que ela tinha um probleminha, ele virou para ele e falou, ó, eu vou conversar com a mãe, né, porque talvez a gente tenha que ver o que nós vamos fazer. Ele virou para o pediatra e falou, não vai contar para ela. Imagina, uma coisa gravíssima que a gente ia ter que decidir. Ele falou que não era para contar, porque ele não estava preocupado, entendeu? Ele estava ali querendo fazer bonito para as pessoas, porque eu tinha um convênio muito bom, eu estava no melhor hospital de São Paulo, o mais famoso, onde vão os políticos, né? Mas eu estava pelo um convênio que eu tinha na época, muito bom. E ele estava querendo mostrar o status, né? Ele não queria problema. Aí ele falou para ele, não vai contar não. Só que o pediatra não obedeceu ele. Chegou lá no meu quarto e falou, mãe, preciso conversar com você. Está acontecendo isso. Menina, ele entrou gritando. Eu tinha acabado de ter neném. Eu estava de sonda ainda. E ele quebrando o pau com o pediatra. Você acredita nisso? Eu passei um nervoso. Podia até ter perdido o leite. Mas ele não estava preocupado, né? Aí, quando parou, eu liguei para minha mãe. Falei, mãe, aconteceu isso, isso, isso. Minha mãe era uma profeta, sabe? Era uma mulher de Deus, iluminada, né? Ela já faleceu. Ela falou, eu vou orar e Deus vai pôr a mão. No outro dia, o médico fez o exame de novo e falou, olha, não tem nada. A gente tem o exame do antes e o depois, sabe? Sim. Mas assim, Deus tinha que ficar pondo a mão, né? Porque eu fui arrumar um embuste desse, né? Agora, o bom de tudo isso, Cris, é a minha filha, porque ela é uma pessoa maravilhosa, é minha melhor amiga. Ela é uma mulher de Deus, sabe? Uma menina muito, mas muito usada por Deus. Então, assim, eu vejo que eu esperei mais de 20 anos para contar essa história, né? Porque eu queria que ela já tivesse totalmente estruturada. Eu casei depois, eu vivo um relacionamento normal, né? Um relacionamento normal. E ele que criou é o pai que ela considera como o pai verdadeiro, que ensinou boas maneiras, caráter, sabe? Ele é uma pessoa honesta, deu amor, né? Deu todo o alicerce que ela precisava, nós fomos como família para ela. Né? Então, ela é de uma família estruturada porque Deus resgatou a minha vida, né? Sim. Mudou tudo. Mas durante os anos, a gente foi tendo problemas com ele. Porque quando ele vinha para o Brasil, inclusive, se você quiser me interromper, fazer alguma pergunta, eu falo. Eu chamo. Então, porque assim, ele aprontou tudo isso, né? E eles tinham levado um cara para ser laranja dessa loja, colocar o único terreno que o cara tinha na vida, como quando a gente aluga, né? Que você dá uma coisa como garantia, né? E esse rapaz não sabia que eles faziam essas coisas. E foi lá para ser o contador, né? E aceitou ser o fiador, tal. Eles pegaram tudo que eles fizeram de errado, jogaram na conta desse rapaz. No entanto, que no dia que o matador de aluguel estava procurando ele, o rapaz estava dentro do carro. Ele ia apanhar. Eu nem sei o que aconteceu com ele, sabe? E a gente nunca mais soube dele. E aí, o que acontece? Ele teve toda essa situação, o que ele fez? Quando ia sair alguma coisa ruim contra ele, né, a mãe dele já estava ajudando lá para ver o que ia fazer,
ele comprou uma passagem, foi embora para os Estados Unidos. E aí ele ligou para mim, né, e falou, olha, estou indo embora, não vou mais voltar para o Brasil, você não vai ter nem meu endereço. Eu falei, tchau, né, vai, cuida da sua vida, nem um pouco preocupada, já não estava mais. Eu estava, era arrasada, acabada. E aí ele foi embora. Eu comecei a receber ligações das pessoas que ele deu golpe. Você imagina você, uma pessoa, tendo uma criança pequena, né? A minha mãe já estava doente, meu pai, um cara considerado um cara extremamente, sabe, pessoa boa, do bem, uma família do bem. Olha o que eu trouxe para dentro da minha casa. Eu comecei ligações que as pessoas me xingavam, as pessoas gritavam comigo, as pessoas falavam que eu fazia isso, fazia aquilo, sabe? Até eu provar que eu também fui enganada, eu levei um tempo. E tudo isso, sabe? E eu tentava achar na mãe dele, que ficou aqui no Brasil, para ela me ajudar de alguma forma. Mas não. Aí eu saí da mão dele e caí na mão dela. Aí ela se vingou total, entendeu? Porque ela estava achando o máximo eu passar por tudo isso. Ela achou o máximo, porque não ficou nas costas dela, ficou nas minhas costas, né? Então, assim, era dívida, era gente reivindicando. É que eu tinha um amigo na Polícia Federal, eu tinha amigos políticos, sabe, pessoas que me ajudaram de uma certa forma. Eu consegui provar que eu nunca pus a mão em R$ 1 desse dinheiro. Eu nunca dei golpe em ninguém. Eu nem sabia o que eles faziam. E quando eu soube, foi quando eu comecei a questionar e falar, não, aqui eu não quero essa situação, né? E aí, passou os anos, ele lá, uma época, e eu queria que ele ajudasse com pensão, né? A gente Sim. estava passando por uma situação, o comércio não estava indo bem, porque meu pai fez uma sociedade, aumentou o comércio, não estava dando certo, e aí a gente estava na situação, eu precisava que ele ajudasse, mas ele não ajudava, não mandava nada. E passou uns anos, eu tenho um amigo na polícia, né? E ele falou para mim, me manda o documento dele, o número do documento dele, eu quero ver como está a situação do processo, né? Aí ele falou para mim, ó, se ele vier para o Brasil, ele vai ter problema, ele vai ser preso. Eu falei, você está brincando? Ele falou, vai ser preso. Aí um dia ele ligou e falou que ia vir para o Brasil. Ah, eu vou aí, e aí eu vou levar um dinheiro para ajudar e tal, e tal. Aí eu falei, olha, eu tenho um amigo que me disse que se você vier, você vai ter problema. Aí ele falou, imagina, minha mãe já resolveu isso, você não sabe de nada, eu não devo nada, eu não... Apesar que ele já tinha escrito uma carta uma vez para tentar voltar comigo, ele escreveu uma carta confessando, né? E, então, assim, essa carta está no processo nosso, entre eu e ele. E aí ele falou, não, não, minha mãe já resolveu. Quando ele veio, ele não avisou ninguém, foi um final de ano, ele não avisou ninguém, ele foi para uma casa de uma amiga, e aí ele resolveu ir renovar a carta dele no poupa-tempo. O que aconteceu? Foi preso. Uau! Quando ele foi preso, o irmão dele me ligou, falou, Simone, fulano foi preso, meu irmão foi preso por causa de tal. Eu falei, eu já sabia, já tinha avisado ele. Aí na hora ele fingiu meio que não tinha acreditado muito no que eu falei, né? Aí ele falou, eu preciso que você faça uma coisa. Eu preciso que você escreva uma carta dizendo que ele é um bom pai, que ele paga a pensão direitinho, que ele tem endereço fixo, para o juiz deixar ele responder em liberdade. Cris, a burra aqui não escreveu a carta? Eu escrevi. Sabe por que eu escrevi? Porque eu pensei assim, ele é o pai dela, né? Se acontecer alguma coisa com ele na cadeia, um dia ela vai me cobrar, mãe, eu pensei isso, sabe? Sim. Mãe, você podia ter feito a carta. Não tinham matado ele lá, não tinham estuprado ele, né? Porque é um cara bonito e tal, não sei o quê. Aí eu escrevi a carta achando que a família dele ia passar a me respeitar, porque, poxa, eu contei uma mentira. Eles sabiam que eu estava mentindo, né? Ele não pagava pensão, ele não era bom pai. Ele aprontou, você entendeu? Só que a mãe manipula esse irmão dele, ele é meio nerd, assim, né? Totalmente manipulado pela mãe. Ele vive um mundo à parte, né?
ele não vive um mundo que o irmão dele é estelionatário, ou ele finge que não vive, não sei. Bom, eu escrevi a carta. Naquele dia, falei com amigos da polícia para tirar ele da cela de onde ele estava, colocar ele numa cela sozinho, que ele estava com gente do PCC, colocamos ele numa cela sozinho, né? E aí a mãe dele foi correr atrás para tirar ele da cadeia. Ela gastou uma grana, tirou, entendeu? E aí eu tô conversando um dia com o irmão dele, tô conversando com o irmão dele no telefone, né? E a minha filha estava na extensão. Aí eu falei, então, ainda bem, né? Mas você sabe que ele realmente fez tudo isso, né? Sabe o que o irmão dele falou para mim? Você é louca? Ele não fez nada. Quem fez tudo foi fulano, aquele que era o laranja. Eu falei, não, você tá brincando. Não, deixa eu te falar, eu sei tudo o que aconteceu, sua mãe sabe, ele é culpado, ele precisa tomar juízo, pôr na cabeça. Você não acredita. Esse cara falou para mim que não ia falar comigo nunca mais. Eu falei, poxa, você é o tio da minha filha. Eu não sou tio de ninguém. Eu nunca mais vou falar com você. Aí, ela não tem contato com esse tio. Olha. Por conta dessa história. E ele nunca chegou pro irmão dele e falou assim, escuta, você tá aí no Brasil, sabe? A Simone, ela tem razão. Ela tá certa, você foi injusto com ela. E por que você tá rechaçando a minha filha? Ela é sua sobrinha? Não. Ele achou bom eu não ter amizade com eles. Triste, né? Entendeu? Então, assim, o cara hoje tem um filho, ele casou, o irmão dele tem um filho, a minha filha não conhece o primo, né? E ele também não se importa. Talvez se fizerem isso com o filho dele, acho que ele também não vai se importar. Então, assim, eu vou falar uma coisa para você. Eu me enfiei no inferno com os filhos do diabo. É bem assim. Graças a Deus. Você fala assim, não, mas não tinha uma pessoa da família que era legal? Não. O pai dele, que eu fui uma vez num sítio lá, o pai dele era um mau caráter de carteirinha, mas eu só fui conhecer depois que eu casei. Então, assim, ele te manipulou foi uma história... para casar rápido por conta dessa moça que estava lá morando Lógico. Na casa dele. E eu ia... Porque se ele não faz isso rápido, eu ia acabar descobrindo as coisas. Sim. E eu não ia casar. Muitos entendeu? deles, eu ia cair fora. Se envolve com estelionatário e dinheiro para eles é tudo, né? Tudo é posse, é poder, diversão, é status, é mulherada. Eles não têm valores morais, né? E veja só o risco que você correu, que você poderia nem estar mais viva hoje. E as pessoas que estão de fora, porque muitas mulheres acabam sendo manipuladas, influenciadas por esses, né? E fazendo também as coisas erradas, por medo, por ameaças e tudo mais, você não se, como se chama? Não se permitiu, né? Porque aquilo ia contra os seus valores, seus princípios. E, nossa. E fala um pouquinho... Eu bati o pé, brigava. Sim. Você tinha comentado algo do divórcio. Como é que foi esse divórcio? Você pode falar um pouco sobre isso? Então, quando ele se livrou, né, dessa situação, do processo, eu comecei a pedir o divórcio. Aí ele falou que não ia dar. E aí um advogado meu, né, falou, ó, nós vamos fazer o seguinte, ele vai começar a receber intimação, né, na casa da mãe dele, a gente põe endereço, aí o juiz vai mandar dar intimação. Durante 6 meses, se ele não for encontrado, eu vou pedir o divórcio à revelia, né? Sim. E aí foi o que aconteceu, meu advogado conseguiu o divórcio à revelia, porque ele falou que não ia dar, ele não deu. Inclusive, quando ele veio para o Brasil, depois que ele saiu da cadeia, né, ele veio me encontrar e era assim, ó, ele queria que eu fosse junto com a minha filha falava, mãe, eu não tenho intimidade com ele, vamos junto, né? Aí, a primeira vez, eu fui, meu marido pegou e falou assim,
Não, vai com ela, né? Meu marido é uma pessoa assim que ele sabe do meu caráter, ele não ia se importar. Não, vai com ela. Aí eu fui com ela, né? Fomos lá, ele falou que ia comprar uma roupa para ela, porque ele queria mostrar que ele estava com dinheiro. Aí, você não sabe, cheguei lá, tinha um presente para mim. Ele tinha trazido um perfume para mim e comprou uma roupa para ela, sabe? Mandou eu escolher e tal. E depois ele queria ficar comigo, sabendo Olha, que eu sou casada. Aí eu falei, não, de jeito nenhum, sabe? De jeito nenhum. Aí tudo bem, passou. Passou ele foi embora, né? Depois disso, passou uns 2, 3 anos, ele veio para o Brasil de novo. Só que aí ele veio já com a mulher que ele casou, veio com o filho que ele teve com ela, né? Um menino bem pequenininho, era pequeno. Eu não estou sabendo assim mais ou menos as datas, o tempo, né? sim, isso não importa. E aí ele falou assim, vamos, como ele veio com a mulher dele, ele foi morar, ele deu um golpe nos Estados Unidos numa mulher que eu consegui falar com ela, ela me achou, eu não lembro como é que foi, também endividou ela e foi embora para o Havaí. No Havaí ele conheceu outra, que é essa que ele tem um filho, né? Aí ele veio com ela, para a mãe dele conhecer ela. Ele tinha entrado numa grana, foi morar na casa que é dela, dos pais dela. Ela também começou a fazer tudo no nome dela, né? Tudo de novo. Só que ele contou uma outra história para ela. Como o meu inglês é muito ruim, eu não tinha como conversar. Eu vi que ela estava meio assim comigo, sabe? Só que nesse dia, como ele veio com ela, nós fomos eu, meu marido, a mãe dele foi, e a minha filha para os dois se conhecerem, os dois irmãos, né? E ele disse que ia dar um dinheiro, que a minha filha estava precisando, não sei do que ela tinha pedido lá, e ele ia dar o dinheiro. Quando nós chegamos lá, ele falou, vamos num shopping, ele falou, vamos descer, porque eu vou sacar o dinheiro lá embaixo, né? E aí eu desci com ele para sacar o dinheiro. Você acredita que ele tentou me agarrar de frente Ele queria mostrar que ele ainda, tipo assim, ela ainda tá na minha, Sim, sabe? Para sim. contar vantagem. Ele era um cara que contava vantagem, Cris. Ele tinha uma megalomania, assim, sabe? De ser a pessoa mais importante. Eu conheço os mais importantes, eu sou mais importante. Era uma coisa chata, chata. Aí eu falei para ele, meu, você sabe? Eu falei, ó, quer saber? Não precisa dar dinheiro nenhum, sabe? Meu marido tá lá em cima. E eu só não dei um escândalo, né? Por causa da minha filha, sabe? E aí o que aconteceu? Nós fomos embora, e aí ele ligou para minha filha depois, e ele falou para mim, eu vou deixar minha mulher aqui com a minha mãe, não sei o quê. Ele me convidou para sair, um dia à tarde. Ele achou assim, como o marido dela tá lá, né? Aí eu falei, não, eu não tenho nada, eu não vou sair com você, porque eu não tenho nada para conversar com você, não tenho nada para fazer com você. Aí ele não veio mais ver a filha. Ele ficou aqui um mês, não veio mais ver ela. E aí um dia ela ligou para ele, né? Ela ligou, agora ela não quer saber mais dele, mas quando ela era criança ela ainda tinha essa coisa. Aí ela ligou para ele e falou, você não veio mais? Ele falou, não, eu não vou mais. E eu tinha vários presentes que eu trouxe para levar para você, mas como a sua mãe não vale nada, eu dei tudo para uma instituição de caridade. Mentira, ele não trouxe nada. E ele falou que ele tinha dado tudo para uma instituição de caridade para me ferir. E ela começou a chorar, porque, tipo assim, sabe, trouxe presente para mim e deu para outra pessoa e não trouxe. Ela não entendia, porque ela falou, eu não fiz nada. Depois a Né? culpa em você. É É. muito E baixo mesmo. até hoje, ele me difama para ela. Outro dia ele falou para ela que ele não se aproximou dela, ele não foi presente na vida dela, que a culpa foi minha. Eu nunca proibi ele de ver ela. Nunca. Nunca proibi ele de ligar para ela, sabe? Mas sua filha não Todas as vezes acredita, que ele não, né? Sua filha não acredita nisso. Ela sabe que ele faz isso. sabe, Graças a sabe, ela Deus. até falou para mim, ela falou, mãe, nem discutir, sabe? Mas eu já sei quem ela é. Para ela, hoje, ela pensa assim: ele é o pai biológico, né? Ela tem consciência de que ele é mau caráter, né?
E o pai que ela considera verdadeiramente é o pai que criou. Sim. Inclusive, eles são parecidos, você não acredita. As pessoas falam assim, nossa, ela parece mais com o pai do que com você. Ela parece com ele, ela tem o jeito dele, ela é extremamente organizada, como ele, Olha. sabe? Assim, ela combinou uma coisa com você, ela faz no horário. Eu não, eu sou atrasada, atrapalhada, sabe? Eles não, eles são metódicos, sabe? São iguais. Aqui a gente não vê mais ele sem ela e ela sem ele. Sim. Muito interessante. Agora, assim, o que você poderia... A gente já vai começar... Tem vários comentários aqui. Não sei se você consegue ver aí. Eu vou já colocar aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, também pode colocar aqui. O que você deixaria, assim, de mensagem? Eu vejo que muitas pessoas que têm filhos com essas pessoas, né? Com esses abusadores. E a dificuldade de sair desse relacionamento, né? Por tantas, como você falou, ele te ameaçava de tirar a sua filha, né? Como é que foi o momento que você... ele que foi embora, né? Pelo que você falou, você não aceitou as falcatruas e ele acabou indo embora e no momento ali você falou, pode ir. Mas assim, o que você deixaria para as mulheres nessa parte, quando tem filho? Porque eu vejo que um dos motivos maiores das pessoas que vêm aqui no canal falar sobre isso, como que faz quando se tem filhos? Até mesmo no contato zero, que não tem como, né? Mas, assim, de uma maneira onde a pessoa consiga dar a volta por cima e... Não sei te falar, porque comigo não aconteceu, mas, assim, o que você poderia passar de mensagem para essas mulheres em relação quando se tem um filho com um abusador, encorajar elas ou algo que possa ajudá-las? Então, Cris, quando eu atendo, porque a maioria das mulheres que eu atendo, né, são mulheres vítimas de violência doméstica, relacionamento abusivo, né, mulheres casadas com narcisistas, sociopatas. O que eu vejo é o seguinte: a mulher, ela tem uma coisa cultural de que ela não deve separar. Às vezes até é uma coisa religiosa. O que Deus uniu, o homem não separa. Só que a mulher tem que pensar assim, ó, não foi Deus que uniu você a um narcisista, a um psicopata, a um estelionatário. Não foi Deus, né? Então, assim, na Bíblia diz que o homem tem que dar vida pela sua mulher. Então, quando você tem um homem que dá a vida por você, te respeita e te trata como você merece, aí sim você tem uma união baseada nos princípios de Deus. Outra coisa, a mulher às vezes fica pensando assim, mas eu vou separar e o meu filho vai ficar assim, estar próximo do pai, né? Seu filho precisa ficar longe dessa pessoa, porque essa pessoa é uma péssima influência para o seu filho ou para sua filha, né? Outra coisa, você está num relacionamento abusivo, a criança percebe que você está definhando. Para você ter uma ideia, Cris, depois que as pessoas estavam me cobrando e que estava acontecendo tudo isso, antes do divórcio, né, quando estava recente, eu planejei meu suicídio. Eu cheguei para uma amiga e até falei para ela, se eu não estiver mais aqui, você cria a minha filha? Talvez até ela esteja assistindo aí, né? Porque eu pensava assim, a minha mãe estava doente, meus pais não vão durar para sempre, né? O meu irmão não era casado, e eu pensei nessa amiga, né? Então, assim, eu planejei como eu ia fazer, eu fui me preparando, tudo, porque eu achava assim, acabou comigo, né? Eu acabei, mas Deus me resgatou, sabe, do fundo do poço, né? E ainda me capacitou para hoje resgatar mulheres do fundo do poço. Então, assim, a criança, ela sente que você está se acabando. E o que acontece com uma menina que cresce num lar que a mãe aceita ser abusada? Ela vai buscar um relacionamento parecido com o pai dela. Ela vai repetir o comportamento. Então, a melhor coisa que uma mulher faz pelos seus filhos é separar de um homem desse. Primeira coisa, é tirar a criança desse convívio maligno, porque está acabando com ela, né? E a criança está vendo um comportamento que ela vai repetir.
essa mãe não vai ter tempo, ela está sofrendo tanto que ela não tem tempo de dar amor para os filhos, porque você só dá aquilo que você tem. Você está detonada, você está acabada. Como é que você vai falar para sua filha, sabe? Você é linda, você é maravilhosa, você merece mais, você merece ter um homem, sabe? Com você não está acontecendo, né? Então você precisa mostrar para o seu filho o que é ser guerreiro, o que é tocar o barco. Essa coisa que você precisa ter um homem para vencer na vida, isso é mentira, isso é cultural. Então eu acho assim, primeira coisa, narcisista, não sei se você concorda comigo, não tem cura. Não tem cura. Então, né? eu falo Então, sobre o mundo esse que eu espiritual. te falei, a havaiana, a mulher do Havaí, ficou lá também. Já não está com ela ficou com as dívidas, você entendeu? E ficou acabada, detonada, com vontade de morrer. Então, ele não vai mudar, né? Então, não tem como seguir com essa situação. A Eu mulher creio. precisa se... Deixa eu te falar rapidinho só, que você falou, você não sabe se eu penso assim também ou não. Ah, eles não veem nada de errado neles, eles acham que eles gostam de ser do jeito que eles são, né? Eles se acham e eles acham que não tem nada de errado, o errado são os outros. Mas eu creio, para Deus nada é impossível, só que a pessoa tem que querer. Uma pessoa que tem prazer no mal não quer ser curado. Então, o que eu sempre falo? Impossível não é, mas não é para criar esperança, para que você fique ali achando que um dia a pessoa vai melhorar e você vai poder estar de novo com aquela pessoa. Não é isso. É você cuidar de você, se afastar, contato zero. Isso. Mas ora e entrega para Deus, mas não com a esperança. A gente ora e deseja o melhor para essas pessoas, que um dia elas possam ser salvas e que elas tenham um encontro real com Deus, mas você não tem que ficar esperando, não é essa esperança, entendeu? Mas impossível não é. Mas a pessoa tem que querer, porque todos temos o livre-arbítrio e ninguém sabe até o último respirar de cada pessoa, se a pessoa vai ou não. Torcemos para que isso aconteça, né, com todos, mas independente disso, não é no sentido de que vai dar aquela esperança para você esperar, desejar e a pessoa voltar, porque muitos deles sabem disso e usam isso para depois atrair de volta a vítima e falar que estão, eu aceitei Jesus, eu sou uma pessoa boa agora, e a pessoa acaba acreditando e volta. Não, é assim, ok, aceitou, feliz, eu estou por você, continue sua vida, seu caminho, e eu continuo o meu, e tá tudo certo, né? Porque só Deus realmente sabe o que está dentro do coração e as intenções verdadeiras de cada um de nós, né? Então, agora, já que você tocou nesse assunto, que é muito importante, que eu também vejo que muitas mulheres, é uma devastação tão grande, eles enfraquecem a vítima de uma maneira onde eu escuto isso em quase todos os testemunhos, que pensaram em tirar a própria vida. O que foi, primeiro, que você disse que ficou muito mal ao ponto de planejar, né, tirar sua vida. Fala um pouquinho mais sobre isso, se você puder, o que foi que te levou a chegar a esse ponto e o que virou a chave para que você não fizesse isso. Isso é um milagre de Deus, né? Só antes do que você falou, eu também acredito no milagre, que Deus pode dar um milagre, né? E só Deus pode mudar a personalidade de uma pessoa, né? Mas eu acho assim, a mulher, ela não dá para ela ficar junto com a pessoa esperando esse milagre, né? Exatamente. Ela tem que cuidar. Agora, Deus faz, mas só se a pessoa quiser. Ele não vai intrometer na vida da pessoa e falar, vou fazer isso porque é o melhor para você. Não, a pessoa tem que pedir. Eu atendo mulheres que já voltaram quando a pessoa fala assim, não, eu não vou te bater mais, né? Chegaram a voltar 3 vezes, nas 3 voltas ela apanhou de novo, entendeu? E quando a pessoa fala, Simone, eu vou voltar, eu vou dar essa chance, eu apoio, eu falo, não, então estamos juntos, se você quer desse jeito, então eu te apoio, eu vou te apoiar, qualquer coisa, você me procura, a gente vai... Então, assim, mas infelizmente o que eu vejo é que acontece tudo de novo. Mas Sim. Vamos lá, vou te contar como eu já vinha de relacionamento abusivo, né? Na infância, eu passei relacionamento abusivo porque a minha mãe, ela foi a única da família dela que casou com um homem que tinha uma situação financeira melhor. Então, eu gostava de ficar com as minhas primas, mas elas moravam num lugar mais humilde, numa casa mais humilde, né? E eu sofria maus tratos delas porque a minha mãe era diferente.
entendeu? A minha casa era diferente, eu era diferente, né? Então, a minha mãe era uma pessoa assim, eu vou dar um exemplo, né? Eu adorava leite condensado. E que aí nos Estados Unidos o pessoal ama também, né? Leite condensado aqui do Brasil. E aí eu ia para casa dessa pessoa quando eu precisei ficar um tempo lá, né? Falava assim, aqui não tem leite condensado não. A minha mãe deixava tomar refrigerante com a comida. Aqui você vai comer o prato inteiro para depois você poder tomar refrigerante. Então, assim, eram uns abusos, né? Que traumatizaram, entendeu? Eu era muito magra, minhas primas sempre foram gordinhas, né? Eram mais rechonchudinhas. Então, elas tiravam muito sarro de mim, né? Por conta disso. Então, eu já vinha, né? Disso aí. Aí, o relacionamento abusivo. Aí, quando eu achei que eu estava bem, mas eu ainda não estava com um relacionamento, eu caio na mão de um narcisista, nartopata, né? Um narcisista, psicopata, um estelionatário, eu não me perdoava. Entendeu? Eu não me perdoava. Como que eu ajudo mulheres? Como que eu, uma mulher que nunca fiz mal para ninguém, eu estou piorando cada vez mais, né? O próximo vai ser um traficante. Então, assim, eu fiquei muito mal com as pessoas me apontando o dedo, sabe? Nós achamos que você tinha achado um príncipe encantado, olha lá, o cara, e não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, eu não me via mais, eu não sabia mais quem eu era, né? E por que eu estava passando aquilo? Será que eu sou uma pessoa tão desprezível, né? E eu não estava com uma conexão com Deus. Eu estava buscando deuses mortos, né? E aí eu decidi como que ia ser, como que eu ia fazer. Só que num certo momento eu resolvi falar com Deus. Por isso que as pessoas falam, né? A oração, ela é tudo, né? Porque Deus é Pai e Deus ouve. Aí eu falei bem assim para Deus. Eu falei, Deus, se o Senhor existe mesmo, me dá um sinal, porque se o Senhor me der um sinal de uma forma que eu não possa duvidar, então eu vou encarar. Porque eu tinha que encarar todo mundo, eu tinha que encarar todos esses problemas, né? Se o Senhor me der um sinal, eu vou encarar. E eu vou seguir o Senhor. Só tem uma coisa, meu Deus. Eu não consigo não pintar o cabelo. Eu uso calça comprida. Olha a minha oração. Eu uso calça comprida, meu Deus. Mas se eu tiver que, para nunca mais passar por isso, e não tirar a minha vida, eu só usar vestido e saia, eu vou. E foi assim que eu falei. E aí, eu desci e eu estava com a TV cortada. Era uma TV que só funcionava na TV a cabo, na época, estava cortado os canais, né? Ele me deixou sem dinheiro, eu estava tendo problemas, e eu não queria pegar lá no meu pai, que ele também estava passando por um momento lá de reformas e tal. E aí eu, não sei, alguma coisa me fez ligar a TV, sabe? De repente, né? E estava cortado lá fora, no poste, né? E aí eu fui ligar a TV e só pegava canal assim, canal chiado, né? Pegava assim a TV Cultura, sabe? Era uma coisa assim bem, né? Menina, pegou um canal do TV a cabo. Que canal que pegou? Um culto. Olha. Deus falando. E aí Deus falou comigo. Aí eu falei, não é possível. Eu tinha mais de uma televisão em casa. Eu falei, não, deve estar alguma coisa errada, porque não está funcionando. Eu fui na outra televisão, eram 3 televisões. Eu fui na outra televisão, virei o canal, só pegou esse também, do culto. Olha. E Deus continuava falando. Porque eu mudo a sua vida, porque eu vou mudar a sua vida, porque Deus ama você, porque não sei o que, não sei o que. Fui na terceira televisão, a mesma coisa, era o único canal que pegava. Aí, Cris, eu falei, meu Deus, tá cortado. Como que tá funcionando se tá cortado, né? Era uma coisa assim, um milagre, não tinha. Sim. Aí no outro dia eu falei, eu vou na igreja. Quando eu cheguei na igreja, Deus falou lá assim, sabe?
tem uma pessoa que veio aqui porque aconteceu isso, 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 descreveu. Uau. Aí eu nunca mais saí da igreja. Amém. E aí eu fui aí não senti mais aquela vontade, né? Eu ainda estava muito triste. E aí na pastora na época da igreja, eu fui conversar com ela, com a minha filha no colo, assim, né? E ela falou para mim, ela falou, olha, nós vamos orar durante 90 dias por essa situação. Se realmente não foi Deus que uniu você, ele mesmo vai embora. E foi quando, em 90 dias, ele falou que estava indo para os Estados Unidos, que eu não ia ter o endereço, que ele nunca mais voltava. Graças Entendeu? a Deus. Você vê que interessante, Simone, que lindo o seu testemunho. Você é vitoriosa. E olha que interessante essa parte que você fala, porque isso nada mais é do que a religiosidade. Muitas pessoas se afastam de Deus por conta disso. Porque Deus em nenhum momento ele fala que você não pode usar calça, que você não pode pintar seu cabelo, que você não pode fazer sua unha, que você não pode usar brincos. Isso tudo são coisas que os homens criam e que afasta muita gente de Deus por conta disso. Por isso que eu falo que é tão importante a gente ter um relacionamento direto com Deus, foi o que você fez na oração. E você vê como a sua oração foi tão sincera, você falou realmente tudo que você estava sentindo, uma oração simples e verdadeira, que é essa que toca o coração de Deus. E aí ele vem e te deu a resposta e confirmou de novo para não ter sombra de dúvidas, né? Isso é muito lindo e que fique aqui de exemplo para todas as pessoas que estão aqui assistindo e as que virão assistir. Eu te agradeço de todo o coração por você ter me procurado para a gente poder gravar essa live através da live que você assistiu da Neide, que também foi. Agradeço. Eu tenho certeza que seu testemunho também irá levar muitas mulheres a serem libertas e curadas desse mal, né? Hoje em dia, mais e mais pessoas têm consciência disso e estão tendo força, buscando mais e mais de Deus, porque não tem como sair dessa prisão que eles fazem, né? Enfraquecendo a mente da pessoa sem ter Deus ajudando, né? Não tem como, porque é no mundo espiritual, é uma prisão realmente, que quem nunca passou não consegue entender. Inclusive, ontem a gente até falou sobre isso. Ontem não, antes de ontem eu falei sobre isso com a Neide, explicando um pouquinho para as pessoas que não conseguem entender. É complicado, mas Deus é maior. Vamos ver aqui, então, antes da gente terminar, se tem alguém fazendo alguma pergunta. Eu vou colocar aqui na tela para as pessoas. Para a gente ver. A Edilene Santos está sempre aqui no canal, bem-vinda. Ela colocou aqui, olá, boa tarde. Boa tarde, Edilene, obrigada por você estar aqui sempre presente com a gente. Passei por tudo isso, olha, a Cássia Santos falou, passei por tudo isso, cheguei a pensar que estava louca, casei e na noite de núpcias foi o primeiro sinal que tinha casado com um louco. Só Deus para guardar nosso coração nesses momentos. Essa parte, você vê que interessante, no seu caso, ele não te abusou tanto nessas outras partes, era mais sutil, porque ele sabia que ele não ia conseguir manter muito tempo ali. O seu limite, exatamente porque você já estava tratando de ajudar outras mulheres, ele sabia disso, né? Que você já sabia sobre o abuso. Existe vários tipos de abuso, né, Cris? Sim. Às vezes uma mulher, ela é bem tratada, mas ele está abusando ela na parte financeira. Sim, entendeu? Exato. Ele está abusando na parte financeira. Ele está mexendo no emocional dela de uma outra forma. Eles têm vários canais, né? Você falou que ele também te Mas o mau caratismo é em todos. Sim, exato. Todos são mau caráter. Sim. Mentirosos, eles são muito mentirosos, né? Sim. E a gente precisa ficar alerta. E o que se eu puder dar assim, uma dica que eu dou para as mulheres é assim, ó, a coisa principal para a gente não cair na mão de príncipe que vira sapo, chamar o urubu de meu louro, é trabalhar a autoestima e o amor próprio. Verdade. Quando você trabalha a sua autoestima e o seu amor próprio, você tem mais confiança em você mesmo. Você se ama,
né? Então você não depende de alguém te agradando, você não depende de alguém para você fazer suas coisas, você não depende de estar com um homem para se sentir uma mulher plena, né? Então tá tudo ligado e a gente também tem um lado genético, sabe? Eu costumo trabalhar com as mulheres também o passado, sabe? Sim. Geralmente, mulheres que amam demais são mulheres coalcoólatras, sabe? Vêm de famílias que o avô, o bisavô eram alcoólatras. Essas mulheres são mais suscetíveis a cair nessas situações. Então, a gente precisa trabalhar um pouco lá atrás, sabe? Para a mulher atrair homens honestos, homens trabalhadores. Ela não vai mais ver graça num cafajeste, entendeu? Sim, sim. Foi o que eu falei, eu quero aplicar em mim tudo que eu aprendi, tudo que eu estudei, né? Para poder ensinar e para poder passar. Porque, gente, eu falo para as mulheres, se eu que vinha de uma série de relacionamentos abusivos e foi piorando, e hoje eu tenho um casamento saudável, né? Eu vivo com um homem honesto, um homem de caráter. Lógico, todo casamento tem aquelas divergências, uma coisa ou outra, mas a gente se diverte junto. Ele é meu melhor amigo. E eu sou a pessoa que ele mais confia na vida, sou a melhor amiga dele. Isso aconteceu porque eu me tratei. Quem tem que se tratar é nós, né? Não adianta a gente falar, você precisa se tratar para eu poder conviver com você. Não, ninguém muda. Quem muda sou eu. Eu mudei. Eu não encaixo mais né, com esses tipos de homem. Sim, o autoconhecimento e muitos desses casos também, quando é um abuso repetitivo, às vezes já vem de abuso dos pais na infância, uma codependência, eu vejo isso acontecer muito também, e a ingenuidade, a inocência, a falta de conhecimento em si dessas pessoas que são pessoas más, que fingem ser pessoas boas. Então, tudo é um aprendizado, né? A gente acaba se fortalecendo, mas o autoconhecimento, ele também traz de volta o que você falou, que é muito importante, se valorizar, amor próprio, né? Isso é muito importante, e assim a pessoa tá bem, e não vai ser qualquer um que vai chegar ali e vai tirar a força dela, né? Ao ponto de virar essa situação tão... uma prisão mesmo, né? Onde a pessoa, ela acha que ela não consegue sair. A Neide deu um exemplo que eu adorei, que uma outra moça também deu, falando sobre como se fosse uma seita religiosa. A pessoa passa por uma lavagem cerebral, ela acha que ela não consegue sair. Por quê? Por medos, por tanta coisa que foi implantada, como um elefante preso numa fitinha. Gente, é só ele fazer assim, arrebenta a fitinha, mas ele foi condicionado àquilo, ele acha que ele não vai conseguir, ele não se move, porque as forças foram todas sugadas dele, né? Então, é isso que eu acho interessante a gente aprender. Eles são vampiros. Sugadores emocionais. Eles são vampiros. E as pessoas acreditam naquilo, mas não é verdade. Aquilo tudo é mentira, exatamente para você ficar achando que você não é capaz, que você não vai conseguir ser feliz, que você nunca vai conseguir conquistar nada sozinha, dependente deles, que você precisa deles ou delas, né? Porque também existem as mulheres abusivas. Hoje eu fiz um vídeo no meu canal falando só sobre as mulheres narcisistas. E é isso que eles fazem, eles tiram a força das pessoas, porque assim eles conseguem ter o controle sobre os sentimentos e as emoções delas, pondo medo, ingerindo culpa, todas essas coisas, baixando a autoestima da pessoa, onde ela já acha que ela é errada, que ela é ruim, que tem algo de errado com ela, né? E aí destrói a pessoa de uma maneira para chegar a pensar em tirar a própria vida. Deus é maior. Olha, outra pessoa colocou aqui, Cris. Boa noite, gurias. Aqueles que sobrevivem, podem contar a história. Viverem. Essas criaturas são doentes, são capazes de fazer o outro perder tudo, até mesmo a vida. É verdade, eles são das trevas, eles vêm realmente... E não vai sentir nada. Andréia Teles falou... Não vão sentir nada, nada. Eles não têm sentimento nenhum. Não tem abandona filho, não tem... Eles não têm sentimento assim por exemplo,
Você tem um dinheiro que é o dinheiro para você comer amanhã. Ele leva o seu dinheiro, sabe que você vai ficar sem comer amanhã, mas eles não se importam. Eles Sim, não têm sentimento nenhum, nenhum. Eles não sim. têm empatia com nenhum tipo de problema. Não têm empatia. Tem só com eles. Venha a nós o vosso reino, né? Venha o reino deles e seja É, feita a vontade deles. E o resto, ó, é resto, é só objeto que eles usam para usufruir ali o que eles precisam. A Andrea Teles falou: parabéns, Cristianico. Muitas mulheres sentem culpa, ficam confusas exatamente por não conhecer essas pautas e não acessar esse bom diálogo. Parabéns pelo seu excelente trabalho. Que a gente traz aqui essa conscientização, né, levando adiante, porque com o testemunho de cada vítima, a gente vai vendo um padrão, embora eles sejam diferentes de certa maneira, eles têm um padrão de funcionamento, onde sempre vai ter a falta de empatia, não, mau para mim caráter. virou uma missão de vida, Cris. Eu sou Linda, uma ativista sim, da mulher se livrar do relacionamento abusivo. Eu sou do tipo assim, ó, vizinha que corre na minha casa, eu chamo a polícia, eu meto a colher se uma mulher está sofrendo abuso, e essa é uma missão. Eu me especializei nesse tipo de comportamento do homem, sabe? E me sim, especializei para ajudar a mulher a se levantar de novo. Para mim, é, virou uma missão. Hoje eu não sinto raiva deles, eu não tenho sentimento nenhum em relação a eles, entendeu? Eu tenho o sentimento de resgatar as mulheres para não aceitarem esse tipo de comportamento. A sim. gente precisa divulgar isso cada vez mais. Eu quero te dar os parabéns, o seu canal é excelente, Ah, sabe? obrigada. A sua forma de falar do assunto, a sua empatia, você é uma querida, eu não podia deixar de te elogiar. Muito obrigada, eu que te agradeço, porque essa oportunidade, né, quando você veio e contou o seu testemunho para mim nas nossas conversas, eu falei, gente, vai ser muito libertador. E é isso que Deus faz. Eu oro sempre pedindo para Deus, Deus traz as pessoas certas, né, a que você quer que venha para dar o testemunho aqui para poder abençoar outras vidas. Eu também descobri depois de todos esses abusos, né, que eu também passei por vários, Deus me permitiu passar por tudo isso, que Ele estava me preparando. Hoje eu sei que esse é o meu propósito, é o propósito de Deus para minha vida, que é levar essa conscientização adiante, o amor de Deus, para que as pessoas possam se fortalecer e dar a volta por cima, né? Porque sempre tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, sempre. Eu sempre falo no meu canal sobre isso. Então, a gente tem que unir forças, juntos somos mais fortes, e mais testemunhos vão chegando aqui, mais e mais pessoas são libertas disso, e vai ter uma hora, a intenção é que vai ter uma hora que as mulheres e os homens, né, vão ter tanta conscientização em relação a isso, ao padrão de funcionamento do comportamento dessas pessoas, que logo de começo já vai reconhecer, a pessoa não entra de cabeça nesses relacionamentos, porque isso é outra coisa, eles vêm rapidinho, porque eles sabem que se demorar um pouco mais, a máscara cai, porque não dá para fingir ser o que você não é uma vida toda. Então, assim, e é cansativo para eles também. Então, eles querem prender o mais rápido possível, porque aí eles vão e já mostram logo quem eles são, porque eles não aguentam também, né? Ficar mantendo ser aquilo. E aí depois o prazer deles, muitos deles os mais perversos, o prazer é ver o sofrimento do outro mesmo. Isso é muito triste. Sim. Mas Deus é maior. Eles comemoram, né? Quando eles dão um golpe em alguém, quando eles conseguem Sim, o objetivo, eles comemoram. né? Mas tudo volta, né? Tudo volta. Eles só esquecem disso, que tudo que a gente planta, a gente colhe, né? Se não tem arrependimento, Deus já fala na palavra dele o que vai acontecer, mas a gente ora para que todos sejam. Deus fala, né, que não tem prazer na morte do perverso, e sim que todos se arrependam e sejam salvos. É o que a gente deseja, mas enquanto isso não acontece, fique bem longe, porque. É, E se acontecer, né? Porque muitos dizem que não tem jeito, porque a pessoa tem que querer. E como uma pessoa que tem prazer no mal quer deixar de fazer o mal, né? A não ser que ela se permita ter essa consciência e busque os caminhos do Senhor. Aqui tem mais outra pessoa falando. Olha que legal.
A Cris falou, quanto conhecimento Simone Rossini traz. Tem coisas que nem conseguimos imaginar o que estão fazendo às escondidas. É verdade. A Miriam Ribeiro falou, boa noite, lindas, boa noite. Aqui a Eliane Ramos falou, misericórdia, história de terror desses monstros, como são cruéis. É assim mesmo. O que mais? Deixa eu ver aqui. Igual o meu ex, ele era muito superior. Sempre me dizia que eu deveria ser mais evoluída como ele. Mesmos padrões de comportamento. Eles sempre É, tudo igual. gostam de dar conselhos, né? Eles querem transformar as vítimas no que eles são. Eles influenciam as pessoas a acreditar e ser o que eles querem que a pessoa acredite e seja. É impressionante como eles fazem isso. Só tem amizade, já tive amizades que foi implantando coisas, falando coisas, quando você vê, você começa a acreditar nas mentiras deles, achando que aquilo é uma verdade, gente, de uma maneira que você quase não percebe. Na verdade, eu não percebi. Eu fui perceber depois que caiu a ficha que Deus me revelou esse transtorno, que tudo fez sentido. Mas até então, eu realmente achava que ela estava falando para o meu bem. E lógico, eu tenho uma personalidade forte também, mas tinham coisas que parecia realmente, porque eles misturam o mal com o bem para parecer que não é mal, mas é mal. No caso do seu ex, né? Não tem como parecer algo bom o que ele fazia. Graças a Deus você não se deixou corromper, mas muitas acabam se deixando, né? Por medos e tudo mais, e para continuar no relacionamento ali, porque já acha que é tão. Não tem mesmo como ficar sem aquela pessoa, que acaba, mesmo sabendo que aquilo é errado, ainda se permite ser manipulada, né? Se permite não, né? Porque a pessoa é manipulada, é uma palavra já diz, é um abuso. E ela realmente eles fazem você acreditar que você está fazendo algo bom. Vamos lá. Olha aqui, olha. Eles usam os filhos para nos atormentar, amedrontar, não têm escrúpulos, eles não amam nem os filhos, nem a mãe, nem ninguém, né? A Regina Farias falou, vamos dar nosso like. Ah, que linda. Depoimento assim serve para prevenir todos nós, é verdade. Vamos lá, que mais? É muito perigoso quando eles são estelionatários. Eu tive uma amiga que ela conheceu um rapaz também que era assim, narcisista, né? E ele fazia tráfico de drogas. E ele convidou ela para viajar e ele ia colocar as drogas na mala dela. Isso Só que acontece ela muito. descobriu antes. Às vezes a mulher vai presa, tem mulheres na cadeia que estão pagando crime que elas não cometeram. Eles pagam advogado só para eles e deixam a mulher presa lá. E às Sim. vezes ela nem sabia que ele estava carregando nas coisas dela, entendeu? Muitos se envolvem com tráfico humano, também fiz uma live aqui sobre isso. É coisa assim surreal, gente. É muita maldade mesmo. É uma falta assim de empatia, é coisa das trevas mesmo. Não é só falta de empatia, tem algo ali que não vem de Deus. Porque uma pessoa que tem empatia, que tem amor, jamais conseguiria fazer esse tipo de coisa com outro ser humano. Olha, sem a influência maligna, né? Não tem como um ser humano fazer esse tipo de coisa. Doutora Cris Cole, eu não sou doutora, tá? Mas tudo bem. Eu entendo que às vezes por respeito a gente fala, né? Eu separei e sumi. Ela se sentiu desprezada do contato zero e com 3 meses depois ela já estava namorando. Diz que muito feliz, várias postagens de amor, beijos e muito feliz, pura vingança. Eles, na verdade, eles querem mostrar que eles estão bem, que nem você falou, que o seu voltou para dizer que estava bem, que estava cheio do dinheiro, né? Para mostrar para você, ó, eu tô Uhum. melhor do que quando eu estava com você, ó, você falou tanto que eu estava fazendo coisa errada e ó, minha vida prosperou, né? Como se isso fosse prosperar, né? O dinheiro acaba, né? A prosperidade que vem de Deus é bem diferente dessa que eles alimentam. Com certeza. Olha aqui, ok.
Vamos ver se aqui alguém falou também. Márcia Mello, impressionante como são manipuladores, sugam tudo o que podem e quando não há mais o que sugar, mudam de vítimas. Sim, inclusive quando às vezes, né, a mulher fala, nossa, mas já está com outra, aí tem que falar para outra, olha, eu tenho pena de você, do que você vai passar, é a próxima vítima, eles vão trocar, eles sempre têm que ter alguém que eles estão tirando alguma coisa dessa pessoa, né? Porque a única intenção é usar e abusar das pessoas. Não é respeitar, não é amar, não tem nada disso. Sim. É usar e abusar. É verdade. Aqui a Brubis Castro disse, ela disse que a culpa de tudo é minha, porque sou ciumenta e o ciúmes acabou com tudo. Acontece que ela, uns meses atrás, fez um fake se passando pela minha ex, e eu peguei isso, e ela ainda negou na minha cara. Eles mentem mesmo. É tão frustrante isso. A pessoa fala na sua... Não, e tudo que dá errado, a culpa é sua. Tudo que der errado, a culpa é sua. O que der certo é mérito dele. Ele não assume responsabilidade de nada, nada. Não tem como falar para você, olha, eu errei quando eu falei para você isso, ou eu errei que eu falei para você comprar isso aqui, acabou não dando certo. Não, a culpa é sempre sua. O casamento não deu certo, a culpa... Ele não falou para minha filha que o casamento não deu certo, que ele não foi um pai presente por minha culpa. Minha culpa, entendeu? É muita cara de pau, é canalice mesmo, eles são canalhas. A gente não, sabe, antes a gente ficava meio assim, sabe? Ai, será que eu falo? Não, eu falo com todas as letras, eles são canalhas, mau caráter, sabe? Então, assim, não tem como você minimizar, não tem. Você só vai se dar mal. Se você minimizar a maldade deles, a crueldade deles, quem vai pagar o pato é você. É verdade. E olha, para encerrar, que nós já estamos aqui há 1h44. Zé Rodrigues diz assim, abençoadas, só tenho a agradecer por tantos esclarecimentos e boa vontade. Os canais que tratam desse assunto salvam vidas. Essa é a intenção. Glória a Deus por isso, que seja convidada toda a honra e toda a glória a Ele, porque sem Ele, eu já não teria mais o meu canal aqui há muito tempo, viu? Porque desde o início já existia resistência, mas Deus, quando vem dele, não tem jeito que ninguém consegue acabar com isso, né? Então, a gente segue firme e forte, eu fico muito feliz, espero que abençoe muitas vidas e leve muita cura e libertação para todos. E, Simone, mais uma vez, eu te agradeço muito por essa oportunidade, pelo seu tempo, por você estar aqui contando, abrindo a sua história, dando esse testemunho lindo de todo o processo que você passou e de todo o livramento, teu encontro com Deus, o resgate, né? Porque isso é o principal, de todos os abusos que eu passei, o principal que eu aprendi foi que eu encontrei em Deus, somente Ele pode suprir os nossos vazios, as nossas carências, e Ele sempre nos protege, mesmo antes da gente saber que aquilo está ali para tentar nos destruir, Ele sempre cuida dos seus filhos amados. E eu te agradeço mais uma vez. Fique com Deus todos. Beijo enorme. Você quer deixar uma palavra aqui para todos? Eu quero agradecer, né? Agradeço essas mulheres que estiveram aqui, a todos que vão assistir esse vídeo. A intenção desse vídeo é mesmo de ajudar, né? E alguém que queira conversar, pode ir lá no meu Instagram, @SimoneTerapeuta, @SimoneTerapeuta Oficial, né? Eu estou lá, eu estou à disposição. E vamos nos unir sempre entre as mulheres, uma levantando a outra, sabe? Para a gente poder... porque violência doméstica, relacionamento abusivo é um problema de saúde pública. Tem muitas mulheres em depressão, eu atendo mulheres destruídas, mas graças a Deus, Deus tem me dado condições de ajudar da melhor forma possível. Então, é isso que eu quero, que a gente continue mesmo nesse trabalho para ajudar as mulheres a melhorar sua autoestima, seu amor próprio e vencer, se ressignificar. Amém. Obrigada, gente. Obrigada. Beijo.
mais uma vez. E a gente se vê em breve. Boa noite. Tchau, gente. Tchau, Simone. Obrigada.